ao interior da edificação até conseguir chegar ao veículo, tá? Esse é um dos complicadores. Por ser um ambiente confinado, a tendência da temperatura aumentar, tá? Também no ambiente. Esse aqui, um outro evento com um veículo eletrificado, esse aqui é um 100% elétrico. Ele estava à noite em um edifício comercial recarregando, o carro ficou lá recarregando à noite, e veio a bateria entrar em fuga térmica. Tá? Reparem, então, que ele estava conectado, que é o cabeamento, que ele foi cortado, e uma característica do veículo eletrificado, quando ele entra na situação de incêndio e atinge a bateria, até porque nem todo incêndio em veículo eletrificado ele provém da bateria, tá? Pode vir de outras áreas também. É a necessidade de se retirar esse veículo do ambiente, no caso aqui da garagem, tá? Então, por quê? Porque ele tende a reignitir. Então, nós, enquanto bombeiros, além de todo esse aparato que vocês visualizam aí, né, de necessidade de equipamento de proteção, de material de ventilação, de material de iluminação, nós, como bombeiros, ainda temos que providenciar algum tipo de meio para retirar esse veículo da garagem, tá? Para caso ele venha a reignitir, ele esteja já em ambiente aberto, que foi esse o caso dessa situação aqui que vocês veem na imagem. Outra situação que pode ocorrer, conforme vocês viram nas imagens anteriores, então uma célula de energia a iniciar a emissão dos gases inflamáveis, dos gases tóxicos, né, da fumaça, ele se concentrar no ambiente se ele for fechado. Tá aí, naturalmente, como vocês viram nas imagens anteriores, pode ser uma célula, ela expandir para as demais, esse gás, ele se acumular num ambiente confinado, como é o caso dessa garagem aqui, e vir a ignir, tá? Causando uma explosão no ambiente. É uma possibilidade também disso ocorrer. Tá. Passado um pouco essa etapa inicial de introdução da problemática, para vocês que estão participando da reunião, é importante passar para vocês que esse universo, né, dos incêndios, a gente tem se deparado com uma preocupação que ela tem focado apenas ponto de recarga. Só que é uma discussão que ela precisa ser ampliada, tá? A gente observa nessa pesquisa publicada no ano de 2021, é um estudo que, no caso, ele é alemão, incêndios durante o momento da recarga foram basicamente 24%, tá? Quando se tratando de veículos eletrificados. No caso, veículo apenas estacionado, tá? O veículo eletrificado ele está estacionado. Aí nós observamos nessa pesquisa aqui 32% dos incêndios. Então, quando somamos então o veículo de fato estacionado, ou seja, parado, né, recarregando ou não, chegamos aqui à porcentagem de 56,31% dos casos computados por essa pesquisa. Tem a próxima pesquisa, Instituto Wise, o que é que a gente observa aqui? Um comportamento relativamente semelhante, mudando naturalmente a questão de porcentagens. Incêndios no momento de recarga, 21%. Tá? E o que é que a gente observa desses 21%? Apenas 5% dos incêndios foram por motivos externos ao veículo, ou seja, foi problema no recarregador, na instalação elétrica, no plug em si, tá? E outros, conforme ele deixa claro aí ao final, tá? E outros itens que influenciaram nisso. Então, só 5% vieram do equipamento ou da instalação elétrica. Mas, no momento da recarga, então, tomando tudo, 21%. Do veículo parado, 47%. Quando somamos, então, ele recarregado ou estacionado, né, que é o fato de estar carregando ou não, então temos aí
68,8% dos incêndios em veículos eletrificados. Então, o que nós identificamos aí no grupo de estudo, enquanto bombeiro? É que não é necessariamente só o ponto de recarga que vai merecer atenção, mas também o estacionamento, tá? Aí já gerou esse despertar. Isso a nível mundial ocorreu também, tá? E geraram-se alguns debates que eu vou entrar num detalhe um pouco mais à frente. Ainda falando de estatística, algo que é importante trazer para vocês. É o país que mais tem veículos 100% elétricos é a Noruega. Eles chegaram ao final do ano de 2024 com 28,6% da frota com veículos 100% elétricos. No caso aqui, conforme vocês veem na imagem, ultrapassou aí os veículos que são abastecidos a gasolina, por exemplo. Tá? E ainda temos aqui a parte de híbridos e os veículos a diesel. O que ocorreu lá na Noruega? Tá? Essa estatística é desse ano. O que a gente observa? Nessa primeira linha de colunas à esquerda, são os veículos a combustão. O que a gente observa? Um número alto de incêndios. Tá? Quando nós partimos para o segundo conjunto de colunas, são os veículos 100% elétricos. Notem que a diferença é muito grande, tá? Em termos de quantitativo de incêndio. E lembrando, a quantidade de veículos 100% elétricos na Noruega ela é maior do que dos veículos a gasolina, por exemplo. Tá? E lá, no final, no último conjunto de colunas à direita, os veículos híbridos vamos dizer assim, numericamente, em baixa quantidade também. Em edificações, eles apresentam esses números para a gente também, tá? Veículos a combustão, sim, também primeiro conjunto de colunas à esquerda, temos uma quantidade razoável de incêndios de veículos em edificações e de veículos elétricos, uma quantidade menor, dos híbridos, com o último conjunto de colunas, menor também, quando comparado os veículos a combustão. Então, o que é que isso representa para a gente de uma forma objetiva? Tá? Apesar dos veículos serem novos, as condições de estrada, de manutenção dos veículos lá serem diferentes, mas de uma forma objetiva, na Noruega, o comportamento dos incêndios em veículo, com a introdução dessa tecnologia e o incentivo dos eletrificados, diminuiu, e diminuiu de forma significativa. Tá? E um país que merece ser acompanhado, né, pelos próximos anos para ver se essa tendência vai se manter. E aqui no DF, tem ou não tem incêndio em garagem? Né? A gente faz um breve passeio por algumas imagens de incêndios em garagens. Esse da direita é um prédio na Asa Norte, no caso. Inclusive, hoje eu estava conversando com o síndico desse prédio. Eles fizeram já conversa com os condôminos, eles estão pensando em fazer algumas modificações, entre eles a possibilidade de instalar um sistema de exaustão de fumaça, que foi uma das grandes dificuldades encontrada lá no local, inclusive para que os moradores pudessem sair da edificação. Tá? Então, eles vão fazer o orçamento ainda para a instalação de um sistema de exaustão. Incêndios que foram no mês passado, na Asa Sul. Esse da Asa Sul, posteriormente eu estive fazendo uma visita técnica lá também. Essa imagem da esquerda, essa é a fumaça que sai pelaquela grelha externa, tá, da edificação, e a garagem está, então, a nível de subsolo. Tá? E no momento da minha visita, o carro ainda estava lá no local, o carro sinistrado. À direita temos um incêndio que foi em garagem, tá, em Águas Claras. Então, assim, os incêndios em veículo a combustão, em garagens, acabam ocorrendo também. Aqui no DF,
Esse é um gráfico que é feito justamente pela nossa diretoria de investigação de incêndio, que é onde aí o tenente Hoffman trabalha, o tenente David Allan também trabalha, dos incêndios em veículos classificados como grupo A, que no caso é esse gráfico da direita, tá? Então o grupo A seria onde houve um maior nível de complexidade, exigindo inclusive um deslocamento de socorro, uma atuação do nosso trem de socorro, tá? Então são situações mais complexas. Então chegamos ao longo de 2024 com quase 500 ocorrências. Não estão inclusos nesse grupo, por exemplo, grupo A, aquela situação do incêndio onde a população mesmo apaga o incêndio, ou onde é o princípio de incêndio, o próprio morador resolve, tá? Então, aqui no DF, nós temos, sim, um número grande de incêndio em veículos, inclusive, né, conforme eu passei nas imagens, acontecem também em garagens, e que, assim, é explorado, vamos dizer assim, é debatido pela, pela mídia, mas com menos intensidade do que se fosse um veículo eletrificado. Aqui no DF, por exemplo, que a gente tem de registro até o momento de um incêndio de veículo eletrificado foi de um Prius na Via Épia, entre a Candangolândia e o Bandeirante, e o incêndio ele foi na parte elétrica na frente do veículo, na parte do compartimento do motor, e a bateria, né, era lá atrás, então não tinha envolvimento com a bateria. Aqui trazendo alguns exemplos que trouxeram algumas reflexões a nível mundial, tá? Então, assim, incêndios em veículo a combustão, eles geraram perdas significativas recentes, tá? Esse aí é um exemplo. Isso foi na Inglaterra. Era um evento aí de final de ano, estava tendo uma competição esportiva no ginásio próximo. Isso aí era um estacionamento daquele tipo aberto, né, sem as paredes laterais. Um veículo a combustão, né, iniciou o incêndio no veículo a combustão que propagou para os demais, vindo aí basicamente, né, 1.200 veículos perdidos. Algumas imagens do interior da garagem, da edificação. Outro grande incêndio, esse aí lá na Noruega, provocou aí perda de parte da estrutura do estacionamento. Isso é uma edificação que ela é de estacionamento, então parte da estrutura foi perdida. Esses dois incêndios, conjugados com outros de menores dimensões, geraram aí repercussões mundiais e uma necessidade, opa, o que está acontecendo? Né? Inicialmente havia suspeita desses eventos estarem envolvidos veículos eletrificados e, posteriormente, chegarem, né, os laudos periciais, concluiu-se que não, que foram iniciados em veículos a combustão. E aí, um instituto de pesquisa, que é o da NFPA, ele foi realmente estudar, opa, o que é que está acontecendo, tá? E outro exemplo de grande perda que ocorreu, esse aqui na Inglaterra, perda de parte da estrutura da edificação, estacionamento do tipo aberto também, tá? E aí surgiu em 2020 esse relatório aqui, conforme eu estava explicando para vocês. Né? Os institutos de pesquisa de segurança pública voltados para a área do incêndio, eles, opa, peraí, algumas edificações começaram vamos dizer assim, a colapsar por conta de incêndio de veículo, e não é só veículo eletrificado, o motivo, né, tem sido outro. O que aconteceu? E aí esse estudo ele trouxe algo novo até então para a gente, que é a configuração dos veículos, ela mudou. Tá? As normas para edificações elas foram baseadas em veículos da década ali, de 70, 80, e a configuração dos veículos mudou, mais plástico, mais alumínio, o que torna a propagação mais rápida. Tá? E aí, após esse relatório, ocorreram algumas mudanças em alguns códigos, em alguns normativos. A própria NFPA aumentou a vazão de sprinklers dela. A sugestão de vazão de sprinkler ela foi alterada tanto pela NFPA, pela FM Global, pelo
Código Internacional de Construção, e começaram a surgir algumas alterações, tá? Em função dessas pesquisas. E aí passaram-se a estudar também a questão do eletrificado. Ele de fato, ele é muito perigoso, não é? Qual a forma para se combater um incêndio de veículo eletrificado? Bom, e vieram surgindo, tá? Aí vários estudos nessa linha. Aqui são alguns exemplos, alguns códigos de construção. Esse da direita aqui, no caso, é da Áustria, tá? Já trazendo alguns requisitos para recarregadores. Uma curiosidade, caso vocês não saibam, na União Europeia, eles têm a possibilidade de permitido, vamos dizer assim, vai dependendo da concessionária que faz o serviço de ferryboat, a fazer a recarga do veículo em pleno mar, né? Isso é viável de acontecer. Tem um normativo da União Europeia que viabiliza isso, desde que observado alguns critérios de segurança, tá? É, Alguns países replicaram esse normativo e depende basicamente da concessionária, de quem faz então o transporte, explorar ou não esse serviço de recarga. E aí um outro estudo mais atual da NFPA, agora de 2024, que ele basicamente visou explorar o seguinte: é, conforme as normativas que existem para edificações, essencialmente para garagens, é, como foram os incêndios e o comportamento dos sistemas, né, de segurança. É, então, eles foram analisar perícias, tá? Eles analisaram 5 perícias de incêndios ocorridos em garagens. Basicamente, a conclusão foi o seguinte: é, que o sprinkler ele ajuda a conter o incêndio, tá? E esse estudo, em que pese a NFPA ela ter sugerido a alteração da vazão do sprinkler, esse estudo aqui ele se reporta a essa situação e já revela, olha, preciso estudar melhor isso aí. Pode ser que não seja necessário aumentar tanto essa vazão. O que pode ser de repente necessário é o ajuste de posicionamento de sprinklers. Então esse estudo ele revela que sprinkler ele ajuda a conter, mas é necessário estudar a vazão, se de fato é necessário ampliar ou não, posicionamento de sprinkler, mudanças de configurações, entre outros, tá? E aí, atualmente, eles estão fazendo a captação de recursos para replicar é, queima de veículos em garagens, utilizando, né, o sistema de sprinkler em várias variações para verificar a efetividade, né, de cada sistema. Um exemplo, precisa de um bico de sprinkler sobre cada vaga ou não? Tá? Na dinâmica atual, não, ela possui um espaçamento maior. Tá? A vazão precisa mudar ou não? Entre outros itens que foram levantados na pesquisa anterior e vão ser objeto do estudo na próxima a ser realizada. Aqui está um incêndio em garagem, tá? Isso na Coreia. Esse aqui tinha sistema de sprinkler, essa edificação, mas eu trago ela para fazer só uma reflexão. Mesmo que tenha, é importante que funcione. Esse sistema de sprinkler começou a funcionar, 5 minutos depois parou e o incêndio acabou alastrando, tá? Aqui outro evento que foi bem próximo do anterior, só que o sistema de sprinkler ele funcionou. Aqui um outro estudo que é na mesma linha de estudar perícias e que vai na linha de que sprinkler ajuda, tá? E aí, naturalmente, eu acho que por serem moradores do Noroeste, provavelmente algumas edificações não têm sprinkler, né? Esse primeiro material de 2020 da NFPA, ela traz uma sugestão. Olha, se não é viável a solução de instalação de sprinkler, que ao menos sejam instalados detectores de incêndio para facilitar o acionamento rápido do bombeiro, tá? Que foi uma situação elencada no estudo posterior, de 2024, onde houveram situações onde o bombeiro ele chegou rápido e conseguiu conter o incêndio mesmo não havendo, né, sprinkler, tá?
E aí, chegando na parte final da minha apresentação, para poder passar para o Tenente Hoffman, é só esclarecer para os moradores do Noroeste e, eventualmente, de outras localidades que estejam assistindo, que para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, então, a questão do estudo de incidentes envolvendo veículos eletrificados não é novidade, não é algo recente, tá? Então, a gente observa aqui, ó, em 2015, a gente já tinha em um curso da corporação uma matéria específica sobre desencarceramento em veículos eletrificados, tá? Em 2020, nós começamos os estudos pelo grupamento de prevenção e combate a incêndio urbano, de como se fazer o combate a incêndio num veículo eletrificado, né? Então, foram 4 anos de estudos, de, né, buscar protocolos, pesquisas fora do país, para a gente conseguir, no ano passado, 2024, estar inserindo isso no curso, né, da corporação. Foi iniciado o grupo de estudo que é voltado para o normativo. Tivemos uma manhã todinha com integrantes das 3 diretorias subordinadas ao Departamento de Segurança contra Incêndio, abordando essa temática dos complicadores, de que a dinâmica do incêndio no veículo eletrificado ela é diferente, e o que existia de debate e normativos até então, tá? Eu particularmente eu consultei alguns colegas que moram em outros países, que são especialistas em combate a incêndio ou salvamento em veículos eletrificados, para ver como era essa dinâmica em seus países, tá? Alguns me enviaram materiais. Agora, já final do ano passado, eu vou pular alguns itens que o Tenente Hoffman ele vai abordar algumas ações feitas, tá? 2024, a gente foi lá para Santa Catarina, houve um evento em Santa Catarina, organizado pelo Corpo de Bombeiros de lá, com 2 baterias fornecidas por uma empresa que produz aí a nível nacional. Essas baterias, elas, conforme vocês veem aí, uma de NMC de 3 kWh e outra de LFP de 16 kWh, então eram baterias robustas, foram colocadas no interior de veículo a combustão, e nós fomos lá ajudar a organizar e a realizar o evento, tá? Então, por exemplo, nesse caso aí, do que aparece na imagem para vocês, o combate foi feito com água, tá? É técnica europeia que passou a ser difundida aqui no CBMDF o ano passado, no curso de combate a incêndio, tá? Após, que nem eu comentei, 4 anos de filtros e debates. Então, essencialmente, é base europeia para essa técnica de combate. Visita às empresas nós fazemos, tá? Para que os alunos dos cursos de especialização tenham noção dos veículos, das especificidades, né, de cada componente. Lógico, a gama é muito grande, a gente não consegue ter ciência de todos, tá? Mas pelo menos para as empresas que a gente acaba visitando, provavelmente o Tenente Hoffman vai abordar essa imagem. Esse daqui é uma imagem que é de uma atualização de instrutores que nós fizemos aí no mês de maio, né? Eu digo nós, CBMDF, tá? São instrutores de combate a incêndios que foram atualizados nesse segmento do combate a incêndio em veículos eletrificados. Foi uma semana inteira da gente abordando esse tema, né? Inclusive fazendo essa visita técnica vamos dizer assim, a configuração da parte prática sendo essa, tá? A gente teve palestra que foi proferida por um instrutor finlandês também, a nível de uso de equipamentos. Então, assim, o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal ele tem se movimentado, pessoal, na busca de informações fidedignas para a gente conseguir tanto fazer um atendimento seguro, tanto para, por exemplo, uma vítima que esteja encarcerada, quanto para o bombeiro, quanto no quesito combate a incêndio, quanto no quesito busca por normativos e pesquisas, tá? Da minha parte é isso. E agora passando aí a parte para o Tenente Hoffman. Muito obrigada, sargento. Muito obrigada pela sua explanação. E antes de passar a palavra para o Tenente Hoffman,
foi falha minha, no começo nem me apresentei, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Rose Antonelli, diretora do CONSEG. Em alguns minutos, a Carla, nossa presidente, também estará na reunião, e temos também a nossa secretária do CONSEG, a Ana, tá participando aqui. Eu apresentei vocês, acabei não me apresentando. E agradeço também que já temos mais de 80, já chegamos a mais de 90 pessoas aqui, né, participando também. Então, agora, a palavra do Tenente Hoffmann. Muito obrigada. Obrigado, senhores. Boa noite. Então, com a permissão aí do mais antigo, não sei se tem mais algum militar aí, mas vamos lá. Deixa eu só dividir a tela e já iniciar aqui a nossa... Só confirmar se já tiver na divisão. Espera só um pouquinho que eu preciso dividir a tela inteira. Só me dê À um vontade. check aí, por favor, quando já tiver. Ok, já estou vendo a tela inteira. Beleza. Vamos lá. Então, senhores, conforme o Sargento Rubens apresentou, ele fez a breve explanação sobre a ideia da bateria de lítio no geral, né? A gente fala um pouquinho dos aspectos construtivos, as diferenças de química entre elas. E a ideia aqui comigo é mostrar na prática o que a gente vem fazendo como CBMDF, certo? Aí depois eu acho que a gente vai ter um bate-rebate, uma mesa redonda sobre as dúvidas aí que o pessoal do Consegue deve estar já fazendo a compilação. Ok? Acredito que aqui a gente deva demorar entre 20 a 30 minutos no máximo. Positivo? Então, iniciando aqui, vamos lá. Não vou perder muito tempo aqui, porque o Rubens já fez aí com maestria essa parte de reflexão sobre necessidade e progresso, porque a gente já tem e já está aí iminente no nosso dia a dia. Vou iniciar a respeito dos nossos vídeos que a gente tem aqui realizado na nossa diretoria de investigação de incêndio. Aqui na DIN a gente tem alguns campos de teste, onde a gente começou não só a parte de estudos, né, mas a gente pegou algumas baterias de doação e começou a verificar como é que é o comportamento do fogo entre elas. Um primeiro parâmetro que a gente tem que ter noção na cabeça é o SOC, ou State of Charge, ou nada mais é do que o quanto que ela está carregada, certo? Na bateria, o estado de carga, que é a tradução do português. E aí, a partir do antagônico dela, a gente tem o estado de descarga, ou quanto que ela está depletada, certo? Então, se a bateria tiver 100% de carga, a gente tem 0% de descarga. Se ela tiver 80% de carga, a gente tem 20% de depletação. E aí a gente vai fazendo esse bate-rebate em relação a sempre 100%. Ok? Aí a gente tem um vídeo interessante porque essas baterias elas são do tipo cilíndrica, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e a tensão nominal dela é 4 volts. Então, por que ele é interessante? A gente vai entender. No primeiro momento, estou medindo ali a tensão, 3,95, depois 3,60, 3,55 e, por último, vou medir 4,29, certo? Então, 4,29 numa tensão nominal, ela não é estranha, ela só está dizendo que está sobrecarregada. E aí, esse SOC acima de 100%, ele nos dá uma condição de trabalho muito diferenciada. Então, a gente já tem vários artigos científicos, várias literaturas que apontam baterias com comportamento diferente e deflagrações distintas relacionadas a esse SOC. Então, é muito importante a gente entender de quanto a gente estiver falando, principalmente no combate ou no próprio parte de segurança, se a gente tiver entre 80 e 60, se a gente tiver entre 80 e 100 e por aí vai. Por isso que eu estou apresentando esse conceito para a gente. Aqui no primeiro experimento, isso aí são baterias de drone que já estavam estufadas do nosso drone mesmo, mas elas ainda estavam operacionais. O que significa isso para a gente operacional na diretoria de investigação de incêndio? Elas ainda eram acumuladores de energia. Tá? Elas estavam acumulando, mas elas estavam estufadas, então elas não estavam mais servindo para a utilização dela lá no pessoal do grupamento de viação lá do drone. A gente pegou e foi fazer alguns experimentos. O que eu preciso mostrar para os senhores aqui? Que aqui a gente vai começar a ter algumas coisas. Aqui a gente começa a ter deflagração do... Opa! A gente começa a ter deflagração da válvula de alívio, a gente tem liberação de gases tóxicos, depois disso a gente vai ter o jet flame, ou jet fire, que é a labareda de incêndio, e depois a explosão. Essa aí ela estava com 80% da carga, acima de 80% da carga.
ok? Então tá. Isso aí é só para os senhores terem uma ideia do quanto que é destrutível o potencial dela, certo? Para a gente começar a entender e começar a estudar. Foi um dos primeiros estudos que a gente fez, e aqui na frente a gente tem um termopar, que simplesmente nos fala quanto que tem de temperatura. Vamos para frente. Aqui é uma visada de cima que a gente fez noturna, para ter uma ideia melhor, tá? Novamente, ela está sendo sobrecarregada, a gente está fazendo um abuso elétrico nesse caso, tem uma máquina que faz isso lá, a gente coloca mais carga do que deveria, então a gente aumenta a tensão e a corrente para ver o quanto que ela consegue suportar e ver qual é o comportamento dela. Esses infravermelhos que estão passando nada mais é do que aquela pistola de temperatura que a gente utiliza também para verificar. A gente vê a deflagração, o barulho e a chama. Ok? E ali do lado a gente tem de outro ângulo. Mesmo tempo... já estou sentindo um cheiro aqui de queimado. Vai estourar. Ela começa... Já bem aqui embaixo. Agora eu estou sentindo cheiro de queimado aqui, viu? Aí. Pronto. Beleza. Aí, isso tudo foi alguns ensaios iniciais para a gente, tá? O que que significa isso? A gente precisava começar a entender como é que era o comportamento do fogo para começar a tentar ver ou preliminar uma norma. Aí, aqui a gente tem o ensaio daquela bateria que eu mostrei no começo, cilíndrica, que estava com 4,2 volts, certo? No começo, da esquerda, a gente vai começar com mais de 60% da bateria, então era 3,60 e poucos, numa tensão nominal de 4, dá mais de 60%, e aí a gente vai ver uma coisa interessante. Bom, esse aí era o que estava 120%, a gente consegue ver... Funcionou a casinha, moleque. Ainda bem que foi bom tirar a casinha, hein? A gente consegue ver que ela deflagra para todos os lados e a gente não tem muito controle. Do lado, a gente coloca a bateria com mais de 60%. A gente faz um abuso mecânico nesse caso e a gente começa a monitorar a temperatura. O vídeo está acelerado. Ela começa a ignirir ao longo do tempo e aí que mora o perigo para a gente, onde tem um estresse mecânico com mais de 60%, quase 80%. A gente chegou nessa temperatura aí de célula com mais ou menos 200 graus, 300 graus, em 5 minutos de monitoramento. E aí, o que acontece? Muitos dos senhores devem estar se perguntando nesse momento, beleza, mas o que aconteceu ao longo do tempo, né, no Brasil em relação a isso tudo? Onde é que a gente está posicionado? E aí eu tentei construir para os senhores uma linha do tempo, em termos de estudos técnicos científicos, não só iniciativas particulares de cada um, mas em termos de Liga Bom, em termos de Comitê Nacional. Então, o que acontece? Em março de 2024, a gente começou com uma audiência pública do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, certo? Eu acredito que todo mundo viu. Eles promulgaram uma lei, ou uma normativa lá, e depois ela acabou virando uma consulta pública, certo? Que foi onde eles começaram a angariar vários pontos para serem questionados e respondidos, e aí foi onde a gente começou a ter vários insights do que deveriam ser estudados ou não, e a gente confirmou que, de fato, não existia tantas referências bibliográficas no mundo, nem no Brasil, que a gente não estava tão isolado no mundo. O que a gente estava vendo, de fato, era o que estava existindo na época. Isso foi em março de 2024. Cadê meu mouse aqui? Vou pegar aqui. Aqui. Março de 2024. E aí, depois, julho de 2024, seguindo na mesma linha, a gente teve o Corpo de Bombeiros de Goiás, regulamentou também uma NT lá, na NT 45, que foi um pouco mais, digamos, suavizada em relação a essa NT de São Paulo. Lá a gente não tinha aquela obrigatoriedade das vagas serem espaçadas e isoladas com aquele concreto ou alguma barreira de chama lateral de 1,5, por aí vai.
mas no final das contas tudo caiu com suspensão. Então, em outubro mesmo, a própria NT do Goiás, ela caiu. Depois, em novembro, o Corpo de Bombeiros de Sergipe também emitiu um parecer técnico, que depois foi revogado ainda no próprio novembro, e que, no final das contas, o que a gente tem hoje é que não existe ainda uma norma técnica promulgada, nem um parecer técnico de Corpo de Bombeiro. Por quê? Porque, visto o grande problema que a gente tem, ou o grande desafio, não vou nem dizer problema, mas o desafio que a gente tem relacionado a baterias de lítio, antes se achava que era um único tipo de estudo. E a partir do momento que a gente começou a estudar, a gente viu que é uma coisa muito mais complexa do que deveria, ou do que se entendia. E aí, a partir desse momento, se criou vários grupos de trabalho, nível Corpo de Bombeiro Militar, e também se criou alguns grupos internos, tanto a BNT, para a gente regulamentar isso no mundo civil também, enquanto o Ligabom, que seria na parte nacional dos bombeiros, certo? Então, ao longo de 2024, ocorreram essas normativas, e eu vou mostrar para os senhores algumas iniciativas também, que estão agora aparecendo aí na tela. Essas iniciativas ocorreram em agosto, em Americana, em novembro, em Vinhedo e em dezembro. A gente vai falar de cada uma delas. Em Americana, começou em agosto, tá? 2024, ano passado. Foi o primeiro evento, de fato, que a gente trabalhou com as baterias, e a gente teve a oportunidade de testar cada bateria separado e depois pegar uma carcaça de carro e colocar as baterias dentro. Então, a gente simular que esse veículo ele era eletrificado e tentar fazer um combate a incêndio nele. A gente fez tudo monitorado, mas esse monitoramento ainda está sob sigilo. Mas para nível de técnico científico, a gente trabalhou com baterias de 15 kWh tipo LFP, e a gente gastou 6,5 metro cúbico de água, ou seja, a gente gastou 2 ABTs, mais ou menos, que é o nosso veículo de trabalho aí, 2 tanques, tá? E só para os senhores terem uma ideia de quantas pessoas tinham, a gente tinha mais ou menos muita gente, tanto civil quanto corpos de bombeiros representado nesse experimento. Foi o primeiro. Mas depois a gente foi evoluindo, e em Vinhedo, em novembro, a gente teve uma queima de 2 veículos elétricos, 100% elétrico, tá? Na montadora lá da Volks. A gente teve um ID4, o ID4, ele já é com 83 kWh, mais outro tipo de química, que é NMC, com SOC de 98%, ou seja, a bateria estava altamente carregada, e a gente já aproveitou e fez também o teste do primeiro POP de combate a incêndio que a gente estava mapeando. O que é esse POP? Procedimento operacional padrão, para o pessoal aí que não seja da parte do bombeiro. E o que a gente fez? Lembre que no primeiro teste que a gente fez, a gente gastou 6,5 metros cúbicos de água. Aí a gente conseguiu fazer, foram 2 dias de queima, dois veículos. No primeiro dia a gente só gastou 3,5 metros cúbicos. O que é isso? A gente não gastou nenhuma viatura de água. E deu tudo certo. No segundo dia a gente gastou menos água, porque a gente testou alguns outros dispositivos que eu vou mostrar para os senhores. Tá? Aí aqui, só para os senhores terem uma ideia de como é que funcionou, aqui em cima a gente tem uma base total, foi altamente controlado, né, por causa dos vapores e etc. E aqui embaixo a gente tem onde é que foi feito o monitoramento e a parte da engenharia aplicada e fluxo de calor e termopar. Aqui, o que eu vou mostrar para os senhores? Cadê? A parte oficial. Então, aqui a gente tem agora na tela dos senhores o vídeo mostrando como a gente fez o abuso agora. A gente fez o abuso mecânico, certo? Lembrem lá que a gente tem 3 tipos de abuso, que pode ser mecânico, elétrico, que foi quando a gente aplicou alguma tensão, ou termoquímico, que é a parte de temperatura, etc. Que a gente está fazendo o abuso mecânico na bateria. Aqui em cima, os senhores vão ter a parte de termogravimetria, termografia, e aqui a gente fez questão de ser uma gravação ininterrupta para que a gente possa ter dados, ok? Então, só notem que a gente vai fazer o da deflagração, fecha, beleza, e a gente deixa o fogo iniciar. Tempo de resposta de São Paulo normalmente é 18 minutos, então a gente combinou que iria deixar o fogo lá se estabelecer durante 18 minutos, e nesse caso o teste foi em ambiente aberto, ok? Então aqui eu vou só acelerar para a gente não perder tempo, para não ficar olhando o fogo, mas notem aqui que vai, beleza? E aí a gente vai chegar ali perto dos 18 minutos. 18 minutos, comecem a ver que a gente começa a montar a primeira linha,
Depois vai começar a segunda linha. Opa, vou botar aqui. Aí, a gente aproxima, eles precisam fazer já de proteção para calçar, e a gente tem algumas divergências, porque a gente aqui no DF não vai precisar fazer isso. Mas calça, a segunda linha já está ali, em QAP para começar a atuação. A gente tem alguns pontos distintos que a gente não precisa abordar nessa reunião em relação à parte do combate em si, mas o que eu vou mostrar para os senhores é aqui. A gente começou em 18, 19 minutos, 28 minutos, 10 minutos a gente está com o fogo 100% controlado. Podem ver que não vai ter reignição, mas ainda está emitindo gases, ok? Então, a primeira pergunta que muita gente fala, desde outubro do ano passado, a gente já tem um POP rascunhado e provado cientificamente que a gente consegue apagar incêndio em veículo elétrico, ok? Então, a gente precisa primeiro desmistificar isso e, principalmente, tirar os entendedores de Instagram que aproveitam falando coisas que não são técnico-científicas, digamos assim. E aí, aqui também a gente tem o vídeo só para mostrar como é que ficou o pós. Tá? Isso aqui é dentro da viatura lá que a gente tinha, do monitoramento, que era um evento grande para o pessoal, né, para eles verem como é que ficou o estado do carro. Ok? Então, beleza. Indo para frente, além de vinhedo, a gente fez alguns testes também. A gente teve, como a gente fez uma queima controlada de veículo elétrico, a gente tem que fazer uma queima controlada de veículo a combustão para fazer o confronto dos dados. E a gente fez a mesma queima aqui no DF, agora a gente tem um veículo a combustão. Isso é só para os senhores terem uma ideia, a gente fez o mesmo cenário com aquela planta lá que eu mostrei lá em cima, com o mesmo display dos sensores, e aí a gente faz a parte do monitoramento com o nosso drone também termográfico, tá? Então, aqui só para os senhores verem que aí a gente colocou fogo no veículo a combustão e aí a gente fez a parte de monitoramento. Por que eu estou mostrando isso tudo? Para explicar por que a norma não é simplesmente sair e colocar uma norma vigente. Em Mafra, conforme o Sargento Rubens colocou aí, inclusive eu vi que o Sargento Vasconcelos está na reunião também, MB e o Vasco. Ele foi instrutor junto com o Rubens nesse workshop, os dois foram comandantes de incidente aí, mandaram super bem. Os créditos das imagens são todos aí do pessoal de Santa Catarina, eles organizaram. E aqui, para os senhores terem uma ideia de como é que funciona uma bateria e quando a gente bota fogo de fato com estresse mecânico nela. Essa aí é do tipo LFP. Então, notem que a LFP, ela é acelerada. A gente vai ter muito mais liberação de vapor do que, de fato, chama. A emissão dos gases fortes em sequência, eu acho que pronto. E aqui é só para como é que a gente faz o combate. Então, aqui também a gente estava testando ventilação forçada com o tipo de esguicho, o tipo de combate, tipo de esguicho, por aí vai. Aqui a gente tem o exemplo de NMC, que é níquel, manganês, cobalto. Nesse caso, são as vindas da Europa. A gente tem um pouquinho de diferença. Como a gente tem 3 tipos de elemento químico mais o cobalto, a gente tem mais concentração de energia por litro, ou seja, a densidade energética é muito maior. Os senhores vão ver que ela tem uma chama muito maior, muito mais violenta. Assim que ela vai estourar agora. Estourou a válvula de alívio e pau! Começa a chama. Notem a altura de chama que está em relação ao que estava antes. Beleza? Aí aqui do lado eu fiz um comparativo, tá? Junto com inteligência artificial, mas basicamente comparativo que eu coloquei com todas as informações que eu acredito que sejam úteis, mas acredito que para esse nível aqui nosso de reunião a gente não precisa perder tanto tempo, mas depois eu posso disponibilizar para
quem tiver mais interesse. Mas é basicamente o confronto entre uma bateria e a outra, ok? É bom a gente ter noção, porque essas duas vão estar inundadas no nosso mercado. Possivelmente mais LFP, pelo fato da LFP ser mais barata e poder fazer o tipo de recarga um pouco mais rápida. E por último, que foi agora em junho, a gente teve o primeiro congresso de eletromobilidade internacional. Foi em São Paulo, sediado por lá, e foi nível Liga Bom, então todos os corpos de bombeiros tiveram representantes lá. E aí eles fizeram a inauguração também do primeiro laboratório da América Latina e o quarto maior do mundo, onde a gente, em teoria, foi lá fazer um teste de veículos elétricos em ambiente confinado. Então, todos os ambientes que a gente estava fazendo era sempre aberto, e nesse aqui a gente ia fazer um teste de ambiente confinado, com validação de sprinkler, segundo normas NFPA, detecção de fumaça, de gases, sistema de exaustão, etc. Então, se os senhores tiverem algum interesse um pouquinho maior, está disponível aí na internet, toda essa parte aí dos dados estão disponibilizados por eles e pelo Sinduscom de São Paulo. Tá? E aqui eu só quero mostrar para os senhores. Nós tivemos nessa semana uma semana especial, uma semana de muito trabalho, né, onde nós tivemos os nossos oficiais dos Corpos de Bombeiros Militares de praticamente todos os estados e do Distrito Federal, que, aliás, nos apoiaram bastante nesses testes. Eu gostaria de agradecer aí ao pessoal do Distrito Federal, Coronel Cajati, foi fundamental em todo esse trabalho, né? E por que eu estou mostrando isso para os senhores? Porque a gente precisa... Espera aí que eu preciso voltar para cá. Isso aí nos rendeu uma homenagem no seminário internacional aí, da parte de segurança contra incêndio, tá? E proteção passiva. E por que eu estou mostrando isso para os senhores? Para os senhores entenderem ainda mais a complexidade que a gente está vivendo hoje, ok? Então, não é simplesmente fazer uma norma e por que o CBMDF não liberou uma norma. Tenham ciência de que a gente está buscando, e eu vou passar para os senhores agora o porquê, qual é a situação que a gente tem no mundo e no CBMDF. Até agora eu estava só justificando em todos os ensaios técnicos científicos que a gente fez até hoje. Beleza? Aí mais 5 minutinhos e a gente acabou aqui. O que existe no mundo? Aí agora para o pessoal aí, principalmente de projetos ou vistoria aí. Basicamente, a gente tem N normas de bateria de lítio e N normas de eletroposto, das quais a gente está estudando bastante para ver o que a gente vai colocar aqui. O que é importante dizer é que a gente tem uma norma nova da NFPA, tá? Essa norma aqui, ela é bem recente, então antigamente o pessoal usava muito a NFPA 855 para acumuladores de energia, mas ela é para acumuladores de energia no geral. Agora tem a NFPA 800, que ela é específica para lítio, então o pessoal aí entendedor e entusiasta do ramo pode atualizar aí, se não tiver atualizado ainda, beleza? E o que é útil falar, a gente não pode misturar alhos com bugalhos. Quando a gente estiver falando de veículos elétricos, a gente não pode misturar veículos elétricos com micromobilidade. E a gente tem que ver também que existem muitas proibições já, nível Europa, nível Estados Unidos, até nos estados dos Estados Unidos, porque eles têm as autonomias distintas, algumas proibições acerca de micromobilidade. Então, quando a gente estiver falando de norma, a gente vai ter que entender direitinho qual é a nuance de cada coisa que a gente estiver falando, principalmente se os senhores estiverem fazendo alguma pergunta, a gente tem que tentar entender o que vai estar falando de cada coisa, ok? Falando dos dispositivos que existem hoje, lembre-se de uma coisa, para que serve o extintor, tá? O extintor de incêndio serve para apagar foco de incêndio, ok? Foco de incêndio. Não sei se os senhores viram isso aqui, tá? Se não viram, a gente vai ver agora junto. Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. A new video shows has been released showing a line of flame. See the Vou tirar o som desse aqui. A ideia aqui é só os senhores verem uma coisa. Isso aqui foi de um veículo elétrico que entrou em combustão espontânea, vamos dizer assim, no estacionamento, ou seja, ambiente confinado. Ele entra em combustão e aí vem uma pessoa e tenta utilizar um extintor para apagar. Isso eles vão ver o que acontece. Aí ele entra, começa a ignitar,
aí tem todo o comportamento que a gente viu, aí a pessoa vem com o extintor, certo? A gente já viu que na hora que uma bateria igniva, ela libera gases, esses gases eles são altamente tóxicos, ok? E, além disso, ela começa a ter alguns tipos de propagação que a gente não tem muita noção, porque vai depender do nível do SOC, lembra? Então, a gente precisa ter muita noção também aqui como foi a parte de propagação. O que significa isso? Notem que não tem a parte nem básica de proteção passiva nem ativa nessa parte de garagem. A gente não tem sprinkler, a gente não tem mais nada aqui, certo? E o tempo que isso aqui propaga é absurdo. E aí todos começam a cair, certo? Isso aqui foi lá na Coreia. E aí a gente pode começar a entender bem rapidinho o que vai acontecer daqui para frente. Beleza? O nosso ponto não é alarmar. O nosso ponto é dizer que se isso aqui tivesse sprinkler, se outros sprinklers tivessem acionado, a gente não pode dizer que não iria acontecer nada, mas a gente pode ter certeza que a situação ia ser muito menos complexa e a gente ia ter muito mais tempo de reação. Beleza? Então, não precisa fazer muito diferente. Esse que é o nosso ponto, do que a gente já vem fazendo. Deixa eu tirar esse negócio daqui, que eu não sei por que ele está fazendo isso aqui. Volta para cá. E aí, esse aqui é um dever que eu preciso falar para os senhores como membro da BNT e também representante aí do CBMDF. Como eu disse, é efetivo a utilização de extintor em bateria? Aí é com os senhores. Colocar a vida em risco. Mas, em nível ABNT, tá? E Brasil, não existe legislação brasileira específica e, tampouco, regulamentação. Ou seja, não está regulamentado nenhum tipo de extintor de incêndio no DF. Tampouco no Brasil. Ponto. Bateria de lítio. Agora, indo para frente. A gente tem mais alguns dispositivos que a gente fez testes. Lembra que lá a gente falou que a gente fez alguns testes? E a gente tem uma manta, de novo, não é função de fazer merchan nem nada parecido, é só uma manta que foi disponibilizada lá nesse workshop que a gente fez lá em Santa Catarina. E aí os senhores vão ver como é que é a aplicação dessa manta. Essa é a nossa tem que ser feito por dois. Está preparado, a sua unidade, utiliza a manta te protegendo na hora da aplicação e faz a cobertura. Existem mantas que você aplica diretamente. Essa era uma manta que você aplica a metade, depois a metade. Ok, ela está dobrada. Vem para outra alça, no caso ali, a tipo amarela, tá? E conclui a dobragem da manta. Beleza? Então, pronto. Lembrando, não existe normativo nisso, nem sobre manta, nem em nível Europa e Estados Unidos. A gente tem a UL, a gente tem alguns outros laboratórios internacionais que nem eles, entre eles mesmos, existem um consenso entre os testes que devem ser feitos, em termos de 1.200 graus Celsius a 15 minutos, 1.500 a 30 minutos e por aí vai. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente estiver analisando esses fire blanks ou essas mantas em nível técnico-científico. Além disso, existem outros estudos, inclusive da NFPA, que era um dos engenheiros da NFPA, estava lá nesse CIPROCI de São Paulo na semana passada. Ele apresentou um dos estudos que ele teve uma explosão após a colocada dessa manta. Isso aí é uma fonte, se alguém tiver interesse, está no LinkedIn, está disponível. Obviamente, é um caso em vários outros, mas é bom ter ciência que existe, então por isso que não esperem ainda que a gente simplesmente promulgue uma norma pedindo coisas que a gente não está colocando, ok? Porque a gente precisa testar e garantir a segurança e efetividade dos dispositivos. Além disso, existem outros dispositivos, que esse aqui eu particularmente desconhecia, que é um aerosol, ele é um estilo de uma granada. A gente já tinha usado isso para outras aplicações, eu acho que para a parte de florestal e etc., mas nunca tinha visto para a parte do gameplay.
Você joga uma granada e ela meio que explode com produtos químicos lá dentro. E aí ela vai fazer a temperatura baixar ou vai extinguir o fogo, ok? Mas, de novo, não existe validação ABNT, tampouco legislação brasileira que permita e normatize esse uso. Temos a mais alguns dispositivos que, de novo, os corpos de bombeiros estão fazendo alguns testes, beleza? Não significa que a gente não vai utilizar, não vai comprar, não é isso. Estou só explicando que tem vários fabricantes e tem vários dispositivos que estão chegando no nosso mercado, mas nenhum deles é regulamentado, ok? Existe o primeiro aí da Rosenbach, a parte de baixo, existe alguns esguichos tipo MISH, existe o Fire Gun, que eu vou mostrar ali de baixo, que é uma arma que a gente pode perfurar a bateria e inocular água diretamente na bateria, que é uma ideia, em teoria, muito boa, mas a gente pode causar um estresse mecânico de uma célula que não tinha, então a gente tem que avaliar diretamente se é bom ou ruim isso. Mas, de fato, a gente não tem validação ainda nível Brasil, ok? E o que tem no Brasil no final das contas? Preciso falar para os senhores, dados de maio agora, tá? Esqueçam números no geral, mas o que a gente precisa saber é isso aqui, ó. A gente tem mais de 469 mil eletrificados chegando, tá? Em maio. E a tendência é que aumente, os senhores podem ver aí na tela, e Brasília é a segunda maior importação de market share que eles têm. Portanto, a gente precisa sim estar bem ligado nisso. A quantidade aqui, dados publicados no site oficial da BVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, nos coloca como segundo. Então, São Paulo, que é muito maior que a gente, se a gente dividir per capita, acho que a gente fica primeiro bem rápido. Então, de fato, a gente precisa entender melhor a bateria. Parte de normativo. A gente tem hoje, tá? 5410, baixas tensões, então mantém, foca e vai com ela. A gente tem a parte da 17019, que é da parte do eletroposto, que também já é promulgada, tudo certo, baseado em qualquer RT, consegue aprovação de projeto para isso. A gente tem a parte dos conectores, que é IEC, também perfeito, tá? A gente está fazendo alguns estudos também nos tipos de padrões de recarga. Tem os padrões de recarga de 1 a 4, possivelmente a 2 e 3 a gente vai conversar, mas o que a gente precisa entender? Onde a gente está hoje, certo? O que a gente precisa mais crítico é conscientização da sociedade. O que é isso? Não adianta nada a gente ficar se matando, procurando coisa, tentando colocar energia, tentando colocar recurso. Se no final das contas as pessoas não começarem a de fato entender que tem criticidade e tem uma ação pode gerar um risco e não gerar um risco simplesmente para uma pessoa, mas para uma família ou de repente para um prédio, certo? Então assim, por tudo que os senhores viram até agora, existem já uma recomendação, existem algumas recomendações já, mas aqui no CBMDF, pelo que eu já vi, tem uma recomendação já, não é uma norma, mas tem uma recomendação de estacionamento. Por exemplo, tem uma recomendação de eletroposto, de colocar eletroposto na parte aberta, do que a parte fechada. É difícil entender isso. Por quê? Porque em caso de alguma deflagração, ou em caso de algum banzo, como a gente fala, tiver algum problema, em lugar aberto, pelo menos, você não vai ter emissão de gases tóxicos em ambiente fechado. Ponto. Ah, mas no meu prédio não vai dar. Tudo bem, a gente vai trabalhar para a melhor forma de atendimento. Mas nesse primeiro momento, como a gente não é a gente, o mundo inteiro ainda não está entendendo isso. A gente está todo mundo aprendendo, certo? E, de novo, São Paulo, por exemplo, eles foram para a China, eles foram para os Estados Unidos, eles foram para um monte de lugar. Então, eles foram dentro da BYD China lá entender como é que os caras estavam mexendo com a parte lá das baterias e de fogo. E trouxeram para a gente. Então, a gente está todo mundo junto no mesmo barco, certo? Parte de micromobilidade. Se o pessoal compra aquela coisa original, sem garantia, e traz para dentro de casa, os senhores viram o que uma célula daquela bateria de drone, que são 3, pequenininha, consegue fazer. Imagina o que a gente fazia antes com o nosso celular, quando ele entra no modo, o primeiro modo de fuga térmica, que na verdade é um colapso térmico, mas ele ainda funciona, ele incha, ele estufa. Mas se você tem um patinete elétrico de criança, normal, sei lá, ou uma motocicleta, ou uma bicicleta, uma e-bike,
e ela incha, mas ela continua funcionando. Ninguém vai jogar ela fora. Você vai continuar funcionando até que ela pare de funcionar. Só que nesse momento que ela vai parar de funcionar, possivelmente você não vai ver. E aí a gente vai ter aqueles todos os vídeos horrorosos que a gente vê na internet. E não dá tempo. Não tem NHS, como a gente fala, tem na hora sai. A gente precisa de uma conscientização, certo? E infelizmente o bombeiro não legisla dentro da casa das pessoas, não legisla dentro dos condomínios. Então, essa é acho que é uma boa hora da gente conversar e os senhores entenderem, ok? Indo para frente, produção técnico-científica, estamos abarcando tudo que a gente pode fazer. Os senhores já viram por que está demorando mais do que deveria, mas não é, moleza, não é porque a gente está enrolando. Né? Tem muita coisa acontecendo. Inclusive, tem pessoal de fora pedindo ajuda da gente. O Sargento Rubens, ele está ajudando, inclusive, o pessoal da Austrália, que ele nem falou para vocês. Bem, como é que foi a aula? Eu acho que está alguém com o microfone aberto. Reunião dos bombeiros sobre veículo elétrico. Acho que é Cláudio. Né? Cláudio, quer falar alguma coisa aí? Não, com licença, haverá o momento certo para as pessoas se pronunciarem e nós teremos, iniciando as perguntas com aqueles que já mandaram pelo chat, ok? Tá. Deve ter sido só um microfone aberto aí. Mas, por Beleza. favor, continue, E Tenente aí, Hoffman. pronto. Aí a gente está fazendo mais produção técnico-científica porque os senhores também entendem que tudo estava evoluindo, certo? A combustibilidade dos materiais evoluíram. Então, por exemplo, tudo estava com mais material sintético, tudo pega fogo mais rápido. Antes, se a gente pegasse e botasse fogo num carro, por exemplo, num Chrysler 90, eu botar fogo num Polo hoje, ele queima muito mais rápido. Mas por quê? Porque é ruim? Não, é porque o material mudou. Então, o nosso tempo de resposta mudou, a gente precisa mudar o nosso estilo de entendimento, nossa ciência do fogo, nosso comportamento do fogo, a tecnologia mudou. Se a gente pensar em painel fotovoltaico há 10 anos atrás, o que era isso? Hoje em dia é nossa realidade, então a gente precisa adaptar isso, certo? Então, tem coisas novas. E aí a gente precisa também fazer a atualização das normas. Então, o ponto mais crucial dessa conversa toda é que o advindo dos veículos elétricos, ele não vai fazer que a gente crie novas normas para veículos elétricos, mas que ele botou uma luz onde a gente já sabia que tinha que fazer, mas ele colocou agora uma urgência nível 0 para a gente fazer amanhã, que é a revisitação das nossas normas de garagem. Por quê? Por causa da combustibilidade dos materiais. A gente precisa ver que tudo mudou e as nossas normas são muito antigas, certo? Mas o que adianta colocar norma que não é factível? O que adianta colocar norma em prédio tombado que a gente não troca a RTI, eu não posso pegar um prédio de água lá em cima. Então, as coisas mudaram, a ciência do fogo mudou, o comportamento do fogo mudou, o nosso tempo de resposta diminuiu. Mas as coisas evoluíram também. Tem mais tecnologia que a gente pode pedir. E tem mais coisas que a gente pode trabalhar junto. Então, a gente pode ouvir também. Não é só simplesmente chegar e impor. E aí, acho que é esse o X da questão. Da gente entender que as normas elas têm que ser robustas, mas elas têm que ser factíveis. E entender também que ela tem agora pré-combate, ela tem combate e ela tem pós-combate. O mundo que gira, quando a gente fala de veículos elétricos no pós-combate, como a gente falou por causa de problemas de reignição, possibilidade, etc., é gigantesco, certo? Então, a gente tem que entender como é que está acontecendo, não só a gente, e como tá as boas práticas globais. Por quê? Porque o disposal, ou como é que está sendo o descarte dessas baterias, tudo isso vai influenciar no mundo inteiro. E aí, coisas que a gente precisa pensar junto, certo? E aí eu finalizo aí a apresentação com esse pensamento que eu sempre falo com a nossa equipe, que quem caminha sozinho chega mais rápido, mas quem vai acompanhado com certeza chega mais longe. E aí é uma foto que a gente tirou no último encontro do pessoal, são todas as unidades federativas, ou quase todas que estavam lá presentes, e sempre convido os senhores para caminhar junto, certo? O Corpo de Bombeiros é uma instituição que ouve e não está aqui para impor, mas a gente está aqui para salvar vidas. A gente fala, né? Vidas alheias e riqueza salvar. Então, vamos salvar vidas, mas com
métodos técnicos científicos e vamos resolver, tudo é justificável, beleza? Aí eu encerro aqui, senhores. Muito obrigada, Tenente Hoffmann, muito obrigada. Palestra muito elucidativa, com exemplos de ocorrências em vários países. Conseguimos ver que o Brasil não está atrasado, né? O Brasil está acompanhando em termos mundiais, e Brasília também muito atuante. Parabéns pelo mérito que vocês ganharam, né? Agradecemos o CONSEG, agradece todo o apoio que o Corpo de Bombeiros sempre nos dá. Também dou boas-vindas e agradecemos a participação de outros bombeiros militares, né, de fora de Brasília, que estão aqui prestigiando a nossa reunião. Eu mesma tinha uma dúvida sobre os extintores de incêndio, enfim, foi muito elucidativa mesmo. E agora, o Tenente David Alan vai falar também. Não, já comprou tudo que a gente tinha combinado. Ok. Então, agora, como serão encaminhadas as perguntas, né? Várias pessoas já enviaram pelo chat, a Ana Briz, que vai começar a ler na ordem de chegada das perguntas, tá? E depois que essas perguntas forem respondidas, nós abriremos, assim, o pessoal que está participando da reunião, que não enviou a pergunta, mas que quiser também ter a palavra, é só acenar para a gente, mas o melhor mesmo seria encaminhar pelo chat, ok? Aninha, vamos começar as perguntas? Vamos sim. Gente, muito obrigada por essa palestra, foi fantástica. A gente agradece aí, porque o CONSEG é esse canal de unir a comunidade com o Corpo de Bombeiros e com os demais órgãos, e a gente fica muito agradecido pela palestra excelente aí do Tenente Hoffmann, do Sargento Lima, foi realmente muito esclarecedor, muito grata. A primeira pergunta foi a do Leonardo Andrade, e ele pergunta o seguinte, ele fez duas perguntas, eu vou ler as duas e aí o senhor pode responder elas em sequência. Primeiro ele perguntou assim, ó, no caso de um incêndio em veículos estacionados em garagem predial, o combate ao incêndio em veículo elétrico é mais difícil que no caso de um incêndio em veículo a combustão? E a outra pergunta que ele fez foi, poderia comentar sobre a efetividade do uso de extintores de incêndio para bateria de lítio em veículos? Funciona? Quer que eu responda, Rubinho? Pode, né? Até no final da palestra você acabou comentando, já responde as duas aí. Eu acho que as pessoas que perguntaram inicialmente, né, estavam todos muito ansiosos, né, e vocês responderam assim, foram mais rápido do que a gente, né? Mas pode responder, por favor. Vamos lá. Assim, como eu disse, né, a ideia da normatização, ela vai vir como uma atualização da nossa normatização de garagem, certo? Obviamente que veículos elétricos, ele tem algumas particularidades. Então, o que acontece? O que a gente vem vendo nos nossos estudos